A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso segundo áudio, meus irmãos, da mensagem que começamos ontem, né? Sobre a dor, o sorriso, as lágrimas, né? Eu quero agradecer a todos por estarem aí, emprestando seus corações para serem ouvintes, né? E todos os dias, né? A Bíblia diz que o vício, irmãos, das coisas erradas, é lógico, né? Isso nos traz condenação, então nós temos que tomar cuidado. Mas o cafezinho com Jesus, simbolicamente eu posso dizer aos irmãos que estamos todos viciados, principalmente eu. Bom, se eu passar um dia sem gravar um cafezinho já me complica, e você sem tomar também. Então, graças a Deus por isso, que o Senhor nos abençoou assim, né? Então estamos ali meditando na palavra de Deus, mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, existe pessoas, porque eu estou falando isso por causa de uma irmã, né? Que comunicou comigo uma situação. Existe pessoas que acabam não aceitando a maneira que Deus usa o pastor Alex. Não questione a eles, irmãos, não discuta com eles, né? Amém. Todo mundo é livre para falar e pensar o que quer, mas eu não vou discutir nada. Infelizmente, tem pessoas que acabam não aceitando. Então não discuta, não há nenhum problema. Se a pessoa não quer um cafezinho, não tem nenhum problema. O Espírito Santo vai tocar no coração e mais tarde essa pessoa vai precisar de um cafezinho e vir buscar. Mas se não quiser também, amém. Não há nenhum problema quanto a isso, não. Então, eu quero somente dizer isso aos irmãos, porque pela misericórdia do Senhor, pelo grande sucesso dessa obra que Deus impôs na minha mão, são mais de 5.000 pessoas que eu mando cafezinho e apenas uma voltou para reclamar. E às vezes, essa uma que voltou para reclamar é porque não está, sabe, com os ouvidos bem abertos para prestar atenção que eu não estou pregando revista Veja, nem gibizinho da Mônica, estou pregando Bíblia. É só porque eu não prego prosperidade e outros tipos de assuntos por aí afora que a pessoa às vezes acaba ficando atacada, mas o meu objetivo é pregar Bíblia, né? Então, me perdoe aqueles que não gostam, mas eu fico feliz com os milhares em cima de milhares que amam o cafezinho. Bom, abre a sua Bíblia em Gênesis 37, é o título da nossa mensagem, né, que a gente começou ontem. Gênesis 37, do versículo 33 ao 35, que diz assim, Essa situação aqui está falando de Jacó, quando os filhos deles mentiram para ele que José estava morto. Então ele se lamentou muito, porque ele amava muito aquele filho, né? Mas aí eles trouxeram as roupas de José, eles sujaram com sangue de animal, para dizer que um animal, sabe, acabou com a vida dele, né? Aí o pai viu aquela roupa cheia de sangue e disse essas palavras, né? E lhe levaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas. Desculpa, o 33. Do 33 ao 35. E conheceu e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Imagina a profunda tristeza que esse pai sentiu nesse momento. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Verso 35 e último. E lhe levaram-se a todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Ontem falamos bastante sobre choro. Falamos bastante sobre essa situação de você se abrir a Deus, de mostrar isso que está dentro de você em lágrimas. Não adianta se revoltar com palavras, mas abre a boca e chora. Deixa essas lágrimas sair, não retenha. Então eu estou dando um pequeno ensinamento sobre lágrimas, irmãos, sobre choro, porque isso é muito importante para todos nós, né? Ontem nós falamos de um assunto em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, onde Ana chorou para ter um filho e Deus a ouviu. Mas hoje eu quero falar agora de Mateus 26, 75. Vamos lá, Novo Testamento. Mateus, você que está com a Bíblia aberta aí, Mateus, capítulo 26, e verso 75, 26 e verso 75, olha só. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Sabe quando a gente se arrepende? Quando uma pessoa fala uma coisa pra gente, mais tarde a gente se arrepende, aí a gente vai pra um canto e a gente pensa naquilo. Poxa, eu fiz aquilo, eu não devia ter feito. E a gente se arrepende e chora. Porque o arrependimento, se ele produzir choro, significa que o coração está quebrantado. E Deus não rejeita um coração aquebrantado. Aí recebe o perdão.
Porque tem muita gente, irmãos, que nem sequer se arrepende. Dá um choro de qualquer jeito e acabou. Mas não é assim que Deus quer. Portanto, o que aconteceu ali, irmãos? Foi porque Jesus falou para ele: você vai me negar, Pedro. Ele: não, jamais eu não vou te negar, Senhor. Longe de mim. Mas ele negou. E quando ele negou, aconteceu que para ele não teria nenhum problema. Até o próprio Jesus falar isso para ele e isso ficar na mente dele. E quando isso ficou na mente dele? Quando o galo cantou, depois que ele negou 3 vezes, ele lembrou. Aí, quando ele lembrou, ele se arrependeu. E pelo seu arrependimento, ele procurou um lugar para chorar. Porque ele não queria ter feito aquilo. E aí ele chorou, irmãos. Por causa de uma traição. Outros hoje em dia, traem e não se arrependem. Não estou falando somente de casamentos, mas todo tipo de situação, amigos também. Jesus foi traído por Pedro, mas ele chorou. Veja outra situação também aqui, Lucas capítulo 7, é só você ir um pouquinho para frente. Lucas capítulo 7, verso 13. Lucas 7, 13 está escrito assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Por que Jesus falou isso? Então eu vou ler uns textos antes para você entender a história. Jesus está falando da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. Eu estou lendo aqui do versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Estou lendo para você só pegar um pouquinho de entendimento. A cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Se você ler somente o versículo 12, você vai pegar o tamanho da desgraça que aconteceu com essa mulher. Por quê? Primeiro, ela era viúva, perdeu o marido. Uma pessoa hoje que é casada, ela se apoia bastante no homem da casa, mas ela perdeu o marido, então ela não tinha com quem se apoiar. Mas para criar o seu filho agora vem a morrer. Uma grande bênção também era ter o filho, já que perdeu o marido. Mas agora ela perdeu o marido e perdeu o filho. E aí ela começa a chorar amargamente. Mas aí Jesus vai de encontro a ela. Quer dizer, a vida foi de encontro à morte. E disse o que está no versículo 14. E chegando-se tocou o esquife, que é o morto, né? E os que o levaram pararam. E disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Irmãos, ele salvou, ele curou, porque a única esperança que aquela mulher tinha estava morta ali. E aí Jesus fez a grande bênção da vida dela, a grande vitória, fazendo com que aquele menino voltasse à vida. Hoje, meus irmãos, nós perdemos muito, sabe por quê? Porque choramos para as pessoas erradas. Ou até mesmo procuramos não falar com Deus. Se palavras não adianta mais falar com Deus porque você não consegue ser ouvido ou você acha que não foi ouvido, chore. Como eu disse ontem no hino, quem chora para Deus tem resposta. Por quê? Porque Deus pode fazer com que as suas lágrimas se tornem palavras. E se tornando palavras dessa maneira, vai acontecer o quê? Com que você seja respondido por Deus. E sendo respondido por Deus, você vai conseguir fazer com que todas as vezes que você chorar a Deus, Deus venha conceder a sua resposta. Ah, então vou viver chorando para Deus. Não é assim. O choro tem que ser produzido com o coração aquebrantado, arrependido ou lamentado por alguma coisa. Assim, você alcança de Deus a misericórdia. Foi o que aconteceu aqui com a viúva de Naim, né? Jesus chora pelo seu amigo também. Jesus também chorou. Você quer dar uma olhadinha nisso? Lá em João 11:35, vamos ver? O último evangelho aqui, ó, João, capítulo 11, verso 35. Olha o que aconteceu, irmãos. Simplesmente está escrito assim, ó, Jesus chorou. A perda de um amigo fez com que as lágrimas de dentro do coração dele saíssem, porque ele estava aqui como um homem. Lembra que ele se esvaziou-se de si? Ah, mas Jesus chorando? Lógico, se eu não ler Bíblia, você não sabe. Ele esvaziou-se de si para nascer aqui como um homem, né? Ele era igual a mim, igual a você. Então, era sujeito a tentações e às dores também. E ele sentiu aquelas dores. Ou você nunca viu que Jesus teve fome? Como é que pode o pão da vida ter fome? Como é que pode a água da vida ter sede? Porque ele estava aqui, não, irmãos, como simplesmente um Deus, mas muito como um homem.
Assim não seria covardia, né? Ele vir aqui como Deus e passar todas essas lutas, e aí é fácil, mas não. Veja, como eu tinha dito sobre chorar para Deus, veja lá em Salmo 56:8. Vamos lá? Salmos, é só ir no Velho Testamento. Salmos capítulo 56 e verso 8, está escrito assim, ó. Tu contaste as minhas vagueações e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então, peraí. Quer dizer que toda vez que a gente chora, nossas lágrimas, elas não ficam caídas ao chão? Deus colhe as nossas lágrimas e coloca em um odre, como se fosse um jarro, e Ele guarda elas, estão ali no livro dele? Meus irmãos, fale com Deus através de lágrimas. Chore para Deus, não chore para o homem. Pare de se lamentar para as pessoas erradas. Davi foi preso pelo inimigo e aí ele chora e carinhosamente diz que suas lágrimas estão guardadas num odre de Deus e estão no livro dele. Ele se lamentou para Deus, não foi para o homem. Com certeza Deus interpreta e vê o que fazer, mas a confiança de Davi é tão grande. Veja o verso 9 de Salmo 56. No verso 9 ele diz assim, olha só. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Ele diz que só clamar, hein? Isto sei eu, porque Deus está comigo. Olha que profundo, irmãos. A certeza de Davi que Deus está com ele. Então a conclusão, não chores para o mundo ou para o homem. Chores para Deus. Ele sabe o que fazer com as suas lágrimas. Amém? Essa é a conclusão desse pequeno estudo que eu estou falando com você agora. Porque se você todas as vezes se souber falar com Deus, souber chorar a Deus, Deus vem responder as suas lágrimas. Deus vem responder a sua petição. Não chores mais em vão, ou não retranque as suas lágrimas. Mas sim, chore para Deus. Amém? Deus abençoe a todos. E todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Irmãos, quero mandar um abraço para toda a igreja salvando vidas para Cristo, né? Uns abençoados que me pediu e está aí o abraço de vocês, né? Quero agradecer aqui novamente, irmãos, os irmãos aqui que estão, sabe, cada vez mais semeando os cafezinhos com Jesus para as pessoas. São vários milagres, várias bênçãos. Deus está operando maravilhas, irmãos. Quero mandar um abraço para todas as crianças que estão se tornando ouvintes do cafezinho, irmãos. Olha que bênção, né? Quero mandar um abraço para aqueles que não têm estudos, que não puderam estudar, então eles não sabem ler, irmãos, mas ficam felizes porque o pastor Alex lê e grava esse áudio, então eles acompanham, né? Deus vai fazer um milagre na sua vida, varoa. Deus vai fazer um milagre na sua vida, varão. Sem estudo, eu profetizo, você vai aprender a ler a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe profundamente a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.